Bom, eu quero hoje compartilhar uma palavra sobre a ceia do Senhor, E eu quero orar para que o Espírito Santo me guie, me dirija, que eu não fiz nenhum esboço aqui, eu só quero apenas ler aqui o texto e poder realmente falar o que o Espírito Santo colocar em meus lábios, né? E Ele vai me dirigir aqui, eu creio nisto. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, quero de todo o meu coração agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor me concede em poder servir neste momento os meus irmãos, tua igreja, por meio da tua palavra, Pai, porque aprove ao Senhor me conceder essa graça de servir a tua mesa nesta manhã, e eu quero, com a ajuda do teu Espírito Santo, aproveitar esta oportunidade da melhor maneira que eu posso, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe esta palavra que será pregada. Eu oro, Pai, para que o Senhor use os meus lábios de uma maneira bem simples, me ajude a ser objetivo, mas que também, ó Deus, o Senhor esteja me dirigindo a falar o que o Senhor quer que eu fale, e abra o entendimento e a compreensão dos seus filhos, para que eles possam ouvir e entender a tua palavra, em nome de Jesus. Muito bem, então vamos lá falar um pouquinho hoje sobre a ceia do Senhor. E antes de eu ler um texto, que é o texto que a maioria das igrejas, né, todos os meses usam para ministrar a Santa Ceia, que é 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, mas eu vou entrar aqui a partir do versículo 17, dentro do contexto. Mas eu quero dizer algo antes de eu ler aqui o texto para você que me acompanha. Se você é um cristão, uma cristã, eu já quero dizer algo para você. A ceia é extremamente importante na vida de um cristão. A Santa Ceia não é uma opção que nós temos de participar ou não dela. A Santa Ceia é uma ordenação de Cristo para nós, ok? Assim como Jesus, Ele instituiu o batismo, Ele ordenou a cerimônia do batismo para todos nós, Ele ordenou também a Santa Ceia. E se você me perguntar, pastor, a Santa Ceia salva? E eu vou dizer para você, vou responder com outra pergunta. Diz que não é muito inteligente isso, mas eu pergunto, o batismo salva? E eu acredito que a tua resposta é não. O batismo não salva. Só que todo cristão verdadeiro, ele tem que se batizar, porque é uma ordem que Deus deu, é uma ordenança, é um mandamento de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo não salva, mas todo crente verdadeiro em Jesus, todo homem que recebeu a revelação do Evangelho no coração, que reconheceu os seus pecados e confessou Jesus como Senhor, ele é batizado. Ninguém precisa convencer ele. O Espírito de Deus testemunha isso no coração dele. E a Santa Ceia, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Todo cristão nascido de novo, ele é impelido pelo Espírito Santo a participar da Santa Ceia. A Santa Ceia não salva, ok? Mas todo crente verdadeiro em Cristo Jesus, ele não fica sem cear. E hoje, eu confesso para você que me assusta o tanto de cristão ou de cristãos, né, dentro das igrejas que não valorizam mais a Santa Ceia. Porque até alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, se tinha um culto que nós não faltávamos de jeito nenhum, era o culto de Santa Ceia. E hoje tem muita gente que infelizmente não mais considera este culto assim tão importante. Aliás, tem gente que quando sabe que é Santa Ceia, ele nem participa, porque às vezes pecou aqui, outra acolá, e com todo respeito, às vezes não está muito interessado mesmo em abandonar o pecado, então ele nem participa. Agora, eu quero ler para vocês aqui o que a palavra de Deus nos ensina sobre a cerimônia da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, nós temos o contexto que Paulo escreve sobre a Santa Ceia para uma igreja que era uma igreja um pouco problemática ou muito problemática, que era a igreja de Coríntios. E aqui no versículo 17 está escrito assim:
Paulo, pelo Espírito Santo, está escrevendo: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Então, olha só, a Bíblia fala que é possível a gente se reunir como igreja num determinado lugar, só que ao invés da gente melhorar, a gente piora. É o que estava acontecendo aqui com os nossos irmãos em Coríntios. Eles estavam se reunindo para a celebração da Santa Ceia, só que ao invés deles melhorarem, né, no caso, a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, eles estavam piorando. E o versículo 18, Paulo fala: antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em partes o creio. E então Paulo ele está falando aqui que o povo de Deus, os cristãos, os crentes em Jesus, eles estavam se reunindo, né, na igreja, só que estava havendo divisões entre eles. E aí no versículo 19 Paulo fala assim: e até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Eu gosto muito desse versículo, não é o que eu vou pregar nesta manhã, mas Paulo fala que a questão das diferenças, né, dentro da igreja, elas são, num certo sentido, até necessários. Por quê? Para que aqueles que tenham a aprovação de Deus se manifestem. Então você sabe que quando há dentro de uma igreja algo que é terrível, que a gente ora para que não haja, mas infelizmente acaba sendo inevitável, quando há fofoca, quando há divisão, quando há dissensão, aqueles que realmente são de Deus, eles se manifestam, eles são diferentes, eles não se envolvem nestes tipos, né, de pecados. Por isso que Paulo fala que até importa que haja diferença no nosso meio, para que aqueles que tenham a aprovação de Deus se manifestem. Ele continua dizendo no versículo 20: quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a Santa Ceia, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Então não pense você, irmãos, você irmão, você irmã, na Santa Ceia como a gente hoje celebra, né? Cortando o pão em partícula, pegando ali o suco da videira e colocando ele em cálices, né, em copinhos, e já entregando para cada um dos irmãos. Naquele tempo era diferente, era realmente alguns falam até da festa de amor, que eles faziam quase que um banquete mesmo. Tinha pão, muito pães, e tinham ali também o suco da videira. Só que Paulo, ele está aqui dizendo que o que acontecia naquele tempo, ou o que aconteceu naquele tempo, nos dias apostólicos, né, é que as pessoas, elas não tinham o discernimento para celebrar a Santa Ceia. Porque Paulo ele escreve aqui pelo Espírito Santo: quando comeis, cada um apressa a tomar sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Então veja bem, não tinha ordem, não tinha decência, não tinha organização no momento da Santa Ceia. É por isso que Paulo escreve para essa mesma igreja que a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Então uns comiam demais, bebiam demais a ponto de se embriagar, enquanto outros ficavam sem ser servidos, né? E aí, a partir do versículo... Vou ler o versículo 22 para não pular só ele, né? O versículo 22, Paulo fala assim: não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não. Então Paulo está reprovando, né, censurando esta atitude errônea, errada desses cristãos, que eles estavam ceando, eles estavam participando da Santa Ceia, mas não da maneira correta, na motivação correta. E a partir do versículo 23, é onde eu quero entrar agora, o apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ensina de uma maneira muito clara
muito simples, muito objetiva, mas também muito profunda sobre qual é o espírito que nós devemos participar da Santa Ceia do Senhor. E ele começa aqui no versículo 23 dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Então, o que Paulo está ensinando para a igreja é aquilo que ele recebeu do Senhor, ou por revelação, porque nós sabemos que o próprio Jesus apareceu por vezes ao apóstolo Paulo, revelando o evangelho a ele. Ele diz isso lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homens, mas foi o próprio Cristo que revelou. Ou ele recebeu vamos dizer assim, as diretrizes de como a gente tem que cear aqui do próprio Cristo por revelação, ou ele pode ter recebido também de maneira verbal através dos outros apóstolos que caminhavam com Cristo. Mas ele já nos ensina aqui, no versículo 24, que Jesus, tendo dado graças, o partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Então veja, esse fazer é uma ordem, ok? É uma ordenança, é um mandamento. Vocês têm que fazer isto em memória de mim. Comer do pão, ok? Agora, o que significa você comer do pão? Aliás, antes de eu falar do que significa comer do pão, eu quero dizer para você que me acompanha, especialmente você que não participa, claro, com a gente ali da Igreja Aliança de Amor, porque você que participa, todos os meses você ouve eu dizendo isto, ou quase todos os meses. Quando eu olho para aquela mesa, que todos os meses ela é preparada ali, ela é muito bem decorada, eu acho lindo as mesas, né, da Santa Ceia, muito bem decorada, eu acho que é justo a gente fazer isto. Mas quando você olha para a mesa da Santa Ceia, há ali pelo menos 3 elementos principais. Ali nós temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi moído por nós na cruz. Ali nós temos os cálices, né, que representa o sangue de Cristo que foi vertido por nós naquela cruz. Mas nós temos também, para mim, um elemento que tem uma simbologia muito forte, que é a mesa. Porque a mesa, a gente vê isso numa simbologia bíblica, mesa fala de comunhão, é um símbolo de comunhão. Ou seja, quando eu estou participando da Santa Ceia, eu estou participando do sangue e do corpo de Cristo, mas eu também estou enviando uma mensagem para o Papai do Céu, que eu estou em comunhão com Deus e também com o meu próximo. Logo, querido irmão, querida irmã, você participar da Santa Ceia com teu coração cheio de com coração cheio de mágoa, de ressentimento, de ódio, já é um grande pecado, já é um grande erro. Um cristão, um homem, uma mulher que realmente está em Cristo Jesus, ele jamais deveria cear estando em pecado do ressentimento, da mágoa, do rancor, do ódio. E, no entanto, isto é normal, infelizmente. Tantos e tantos cristãos que meses após meses participam da Santa Ceia com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Isto, no mínimo, é uma incongruência, né? É algo contraditório, que nós estamos celebrando a festa do amor, a festa do perdão, aquilo que Jesus celebrou por nós na cruz, só que, infelizmente, o nosso coração está cheio de mágoa, de ressentimento. Então, por isso que mesa, quando você enxerga aquela mesa ali, é muito importante. Mesa, você vai lembrar, a mesa fala de comunhão. Para mim tocar nesses elementos, no sangue e no corpo de Cristo, eu também tenho que estar em comunhão com os meus irmãos. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. E o texto continua então. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que és entregue por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Então veja bem, o corpo de Cristo, moído por nós naquela cruz, ele é representado na Santa Ceia pelo pão. E o sangue que foi vertido por Jesus naquela cruz é representado pelo cálice ali, pelo suco da uva. Agora, algo que você tem que entender. O corpo de Cristo, quando a gente olha para a Bíblia, no profeta Isaías capítulo 53, está escrito que foi no corpo que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, ok? As nossas doenças. Então olha que simbologia linda e profunda. Quando você come ali da partícula de pão, você participa da Santa Ceia, comendo do pão, você está dizendo: Jesus, eu acredito que o Senhor levou sobre si naquele corpo toda a minha enfermidade, toda a minha dor, toda a doença, quer seja ela física, emocional, mental. Eu acredito, Jesus, que o Senhor já levou sobre o teu corpo toda a minha enfermidade. Olha que mensagem linda. E quando você toca no cálice, no suco da videira, você está dizendo, a mensagem que você está passando para o Pai Eterno é: Pai, eu acredito que Jesus, ele verteu sangue, ele derramou o sangue dele por mim naquela cruz, pelos meus pecados. Você está dizendo: Pai, eu reconheço que eu sou injusto, que eu sou pecador, e o salário do pecado é a morte, e que eu mereço passar a eternidade no inferno. Mas Jesus, o teu único filho, ele veio, ele morreu por mim naquela cruz, ele derramou o sangue dele no meu lugar, porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas veja bem, Jesus nunca pecou, ele não teria que morrer, ele não teria que derramar o sangue dele. Então ele derramou o sangue dele por quem? Foi por mim, foi por você. É por isso que quando você toca no cálice, ok? No suco da videira, primeiro você está dizendo: Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que naquela cruz o Senhor levou todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Agora veja bem, também é incongruente, é contraditório uma pessoa que vai participar da Santa Ceia com uma vida completamente comprometida pelo pecado. E eu não estou falando de pecado que a gente comete e que a gente se arrepende e que a gente chora e que a gente abandona, ok? Ou ainda pecados que às vezes até é recorrente, porque a gente vive nesse corpo, ok? Talvez no momento de pressão você mente e você fala: poxa, o que eu fui fazer? O meu patrão, ele me pressionou a isso, mas eu não sou essa pessoa. E você chora e fala: Deus, eu não sou mentiroso, ok? Então o sangue de Jesus te purifica desse pecado. Eu não estou falando esse tipo de pecado. Eu estou falando aquele pecado que ele é tolerado na nossa vida, que ele está oculto. Porque é incrível, gente, como hoje você vê gente que não é casado, que está vivendo no estado civil amaziado e que toca no cálice, no pão, sem que nada estivesse acontecendo. E ainda diz assim: imagina, eu sou casado vai até mais de 20 anos, sou mais do que casado. Meu irmão, o tempo não te casa. Coloca isso no teu coração. Se você é um homem, uma mulher de Deus, um cristão, uma cristã, acerta a tua vida com Jesus. O que te impede de casar? Vai no cartório, acerta a tua situação civil diante das autoridades, Romanos capítulo 13, e você vai no templo e fala: eu quero acertar minha vida diante de Deus, eu quero a bênção do Senhor sobre o meu casamento, ok? Isto é casamento. E tudo fora disto, não tem: eu fiz um contrato com meu esposo agora. É pecado, é fornicação, e é muita incongruência da nossa parte. Sabe, é muito contraditório um cristão que ele participa da Santa Ceia e então ele está vivendo amaziado, ok? Ou a pessoa, ela vive no estado de prostituição, de adultério, enganando todo mundo, compra e não paga, não dá satisfação e continua ali.
ceando todos os meses, sem que nada estivesse acontecendo. E vamos um pouquinho para os púlpitos, porque o que a Bíblia nos ensina é que quanto mais é dado, mais é cobrado. E eu me assusto às vezes em ver tantas pessoas envolvidas no ministério, no púlpito, nas lideranças, gente que não conversa uma com a outra, pastor que não conversa com outro pastor e está ceando. Todos os meses estão ali. Nós precisamos olhar com mais seriedade, queridos irmãos, para a Santa Ceia. E o texto continua dizendo assim, olha só. Mas antes de eu continuar o texto, eu gostaria também aqui de dar uma informação muito importante. No versículo 25 está escrito assim, ó, semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Como eu sei que eu não estou falando apenas para cristão evangélico, que eu falo para cristão católico, eu falo para outras pessoas que são espíritas, mas que se consideram cristãs também. E deixa eu de fazer uma consideração muito importante na Bíblia. E eu vou ler aqui para você primeiro, antes de eu falar. Porque a minha palavra, ela só é importante se estiver embasada aqui na palavra de Deus. Mateus 26, versículo 27. Olha o que Jesus disse. Mateus 26, versículo 27, também no contexto da Santa Ceia, tá? Porque aqui, a partir do versículo 17, você pode ler na tua Bíblia, depois aí na tua casa, Mateus 26, a partir do versículo 17, Jesus estava falando sobre a última ceia, né? A última Páscoa, que ele instituiu a Santa Ceia. E quando chega no versículo 27, presta atenção que Jesus ele nos ensina aqui pela tua palavra. Então ele, Jesus, tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Então deixa eu pontuar algo importante aqui para você que me acompanha, que talvez faz a coisa errada, não é porque você é desonesto na tua fé, é porque você aprende errado, é porque te ensinaram errado. Querido irmão e querida irmã, Santa Ceia é para todos, é para pastor, é para padre, é para apóstolo, é para papa, é para todos aqueles que de fato receberam Jesus como Senhor e Salvador. Porque tem religiões que só servem o pão. Agora o cálice, eles negam, dizendo assim, não, é só para o clérigo da igreja. Só o sacerdócio pode tomar o sangue, o suco da uva que representa o sangue. Agora minha pergunta é, presta atenção, será que é só o clérigo, só o sacerdócio que tem o direito de ser purificado pelo sangue de Cristo? Os leigos não, a igreja não. Então Jesus, ele disse, bebei dele todos, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando, a Santa Ceia, você também tem que participar do sangue. E se você participa de uma igreja, a qual ela simplesmente nega para você o sangue, ou o vinho ali, ou o suco da uva que representa o sangue, você não pode querer agradar a tua religião e se sujeitar a isso. Você não pode. Você tem que participar da Santa Ceia do Senhor, que envolve o pão e o vinho, o pão e o suco da videira, porque é o vinho que representa o sangue de Cristo, e não tem nada de transubstanciação, né? Que o sangue de Cristo, o vinho vira literalmente o sangue de Cristo, o pão vira literalmente o corpo de Cristo. Isso não é bíblico. Nós lemos aqui, fazer isto em memória de mim, ok? É algo representativo. Então a doutrina da transubstanciação não é bíblica, de que o pão literalmente vira o corpo de Cristo e o vinho, ou ali o suco da uva, literalmente vira o sangue de Cristo. Quem prega isto está totalmente equivocado, ok? Agora, eu quero reforçar, você que é um cristão, uma cristã, alguém que de fato leva Jesus a sério, o reconhece como teu único e suficiente Salvador, você tem que participar do sangue de Cristo também. E eu repito, se a tua igreja, ela nega a você, não, você não é só o pão, tá bom. Fala, não, eu quero tomar do sangue também,
do vinho também, porque é o sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. Então talvez você nunca ouviu isso. Então você não estava errando, né, de uma maneira consciente, mas por ignorância. Estava sendo ensinado errado, mas agora não tem mais desculpa para o teu pecado. Ou você escolhe servir Jesus de acordo com a palavra dele, ou você agrada a religião que você serve. Aí é uma escolha sua. Eu estou pregando a Bíblia para você. Eu não estou pregando naquilo que a Igreja Aliança de Amor acredita. Estou pregando a palavra de Deus. Você tem que participar do corpo e do sangue de Cristo. Está aqui. Tá? Jesus falando. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Dentro do contexto que nós estamos pregando aqui, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, é claro que todos os irmãos participavam do corpo de Cristo, que é simbolizado pelo pão, mas também no sangue de Cristo. Mas vamos adiantar um pouco mais. Versículo de número 26, está escrito: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, um dos propósitos da Santa Ceia é a gente, primeiro, como o próprio Jesus disse, fazer isso em memória de mim, sempre recordando o sacrifício na cruz do Calvário, lembrando que nós não somos salvos por caridade, por obras, ok? Que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo por nós naquela cruz. Então a Santa Ceia me remete ao sacrifício de Cristo Jesus, mas aqui também está dizendo que todas as vezes que nós comemos ou bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Então nós estamos de uma maneira profética, reconhecendo que Cristo morreu por nós naquela cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós estamos ceando aqui com ele até que ele venha. Porque quando ele vier buscar a igreja, e esse dia está chegando, aleluia, nós vamos cear com ele lá na eternidade. As bodas do Cordeiro, nós vamos estar participando, ok? Da grande ceia, todos os convidados, mas a igreja, a noiva de Cristo, das bodas do Cordeiro. E aqui no versículo, então, 27, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito, ainda instruindo sobre a Santa Ceia: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos tocar um pouco nesse assunto que é tão, duvidoso, né? Dentro da igreja. Pastor, o que vem a ser a gente cear de uma maneira indigna? Porque está escrito aqui que qualquer um que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos lá. O que é cear de uma maneira indigna? Vamos por eliminação. Será que cear indignamente é quando você comete um pecado durante o mês e aí você então não pode cear? Será que é isto? Porque se for isto, nenhum ser humano poderia cear. Concorda comigo? Porque todos nós pecamos. Ah não, pastor, mas eu acho que cear indignamente é quando você peca uma vez no mês e você chora e você se arrepende. Passa alguns dias, você pega de novo aquele mesmo pecado. Aí não pode. Será que é isso? Também não pode ser. Porque se Jesus falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos ofendem, será que o nosso Pai amoroso não perdoaria se a gente pecasse 2, 3 vezes o mesmo pecado no mês? Então não pode ser isso. Então o que vem a ser cear indignamente? A resposta é muito simples. E antes de eu dar a resposta, se a gente ler novamente aqui no versículo 29, está escrito assim, ó: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, olha só, não discernindo o corpo do Senhor. Isso já responde para nós. Você cear indignamente é você não discernir aquilo que você está fazendo. É você tratar a Santa Ceia com descaso, de qualquer jeito. Por exemplo, agora sim você vai entender. Se você, mesmo sendo um cristão batizado, mesmo você sendo um cristão que trabalha em alguma mordomia da igreja cristã,
mas você vive uma vida de pecado e ainda assim você ceia, isto é você cear de uma maneira indigna. Você não está discernindo o corpo santo de Cristo. Você está dizendo assim, eu posso participar de qualquer jeito. Ou seja, participar do corpo e do sangue, cear de uma maneira indigna, é você estar vivendo em pecado, com pecado oculto, com pecado tolerado, e mesmo assim você cear. Isso é muito grave. Porque a Bíblia fala que quando eu cometo esse pecado, eu estou tomando para mim mesmo condenação. E é por isso, querido irmão, que aqui no versículo 28 está escrito: examine o homem a si mesmo antes de comer o pão ou beber o cálice do Senhor. Eu, como pastor, eu não tenho direito, eu não tenho autoridade de Deus para mim dizer quem vai cear e quem não vai cear. Essa responsabilidade não é minha, porque qualquer pastor, líder espiritual, que, você não pode cear porque você pecou, ele está desalinhado com a palavra de Deus. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu estou te ensinando aqui, através dessa palavra, todos os meses, eu ensino de uma maneira muito clara na nossa igreja local. Eu digo, meu querido irmão, você está pronto para participar da maior celebração que alguém pode participar aqui na face da terra, que é a Santa Ceia do Senhor? E eu sempre digo, isso não é momento de apreensão, de tristeza. É momento de celebração e de alegria. Mas você tem que fazer isso de uma maneira consciente, discernindo o corpo de Cristo. Aí eu sou muito claro, rasgado naquilo que eu falo, ok? E eu digo, porque se você vive em fornicação, em prostituição, em adultério, em pornografia, se você é aquela pessoa que engana todo mundo, passa todo mundo para trás, não se arrepende, continua fazendo isso, você está comendo ou bebendo ou trazendo condenação para a tua própria vida. É o que a Bíblia nos ensina aqui. Mas eu não tenho direito de negar a Santa Ceia para ninguém. Eu não tenho, como pastor eu não posso fazer isso. Agora, eu posso instruir você, como estou fazendo aqui através dessa palavra. Independentemente da igreja que você congrega, você é um cristão, sabe o que você está fazendo. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de viver durante todo o mês pecando, errando, passando as pessoas para trás, sabe, e magoando todo mundo, e me envolvendo em todo tipo de pecado. Aí eu chego na Santa Ceia, Senhor, me perdoa, eu pequei, ok. Só que aí eu participo da Santa Ceia, só que no outro dia eu estou cometendo os mesmos pecados. Isto é cear de uma maneira indigna. Eu não estou discernindo o que Jesus fez por nós. Porque olha só o que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16. Presta atenção. Não é o cálice de bênção que abençoamos e a comunhão do sangue de Cristo, e não é o pão... Deixa eu ler de novo. Por favor, 1 Coríntios 10, versículo 16. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo, e não é e não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Agora, presta atenção no versículo 21. Presta atenção. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ora, irmão, irmã, igreja de Jesus, eu não posso participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu não posso beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então eu não posso, durante uma manhã ou uma noite de domingo, estar participando da mesa do Senhor, e durante todos os demais dias eu estou participando do banquete do inferno, do diabo. Ok? Vivendo em ressentimento, em mágoa, em ódio, em amargura, em tudo que eu já falei, prostituição, pornografia, fornicação, sensualidade, mágoa, ressentimento. Eu não posso. Ou eu posso fazer isso, achar que eu estou enganando o homem, mas Deus eu não estou enganando, eu não consigo enganar. Porque não há nada encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar conta. Hebreus 4:13. Agora, olha aqui, gente, como isto é grave.
Paulo fala assim no versículo 13, por causa disso, disso o quê? De gente, pessoas que estão ceando indignamente, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Olha, se a gente for levar a interpretação aqui, na literalidade do texto, literal mesmo, tem muita gente dentro das igrejas que estão realmente assim fracos e doentes. Doentes emocionalmente falando, doentes fisicamente falando. Você sabe por quê? Porque não discerne o corpo de Cristo. Acho que é brincadeira. Eu vou comer do pão. Hoje é dia de eu... Está doente. Gente fraca na fé que não consegue romper. Você sabe por quê? Porque não tem discernimento para entender que Santa Ceia é algo sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E no versículo 31, se porém, olha só, não, continua dizendo, né? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, muitos que morrem. Irmão, é a minha interpretação. Eu tenho o direito de interpretá-la dessa maneira, porque na hermenêutica, quando há um texto como esse, que não tem nenhuma definição em outro texto, a gente pode interpretar. Então, eu acredito que quando Paulo fala pelo Espírito Santo que tem muitos que já morreram por conta de cear indignamente, eu não creio que seja só espiritualmente falando, mas também fisicamente falando. Tem muita gente que está morrendo fisicamente e o pior, espiritualmente, porque não discerne o corpo de Cristo. Então, seria muito bom, a partir desta palavra que você está ouvindo e sendo ensinado, você cear com mais reverência. Agora, no versículo 31, Paulo fala assim, se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, talvez você pode dizer assim, pastor, então é melhor a gente não cear, mas eu não sei se tem uma Bíblia aqui na versão revista e corrigida, essa aqui é a revista atualizada. Deixa eu ver se aqui se é revista e corrigida. Eu quero ler algo para você, que meu tempo está acabando, mas só para a gente concluir. Se eu não achar aqui, se não for essa, eu vou citar o texto bíblico aqui para você. Mas eu gosto muito da RC, nesse versículo que eu quero ler aqui, que é o 1 Coríntios 11, 28. Tá, vamos lá. Ô Jesus de Nazaré, aqui. Ótimo, perfeito. Presta atenção, eu estou terminando já, meu tempo está se esgotando aqui. 1 Coríntios 11, versículo 28. Claro, né, eu estou lendo agora aqui na versão revista e corrigida. Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, olha só, e assim coma deste pão e bebe desse cálice. Por que isso é importante? Porque talvez você me ouviu e falou, pastor, então é melhor a gente nem cear, né? Não, errado. Porque Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês se examinem e coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo, olha, examine-se a si mesmo e não coma do pão e não beba do cálice. Porque se você se examina e você sabe que você está vivendo em pecado e você não quer cear, de duas ou uma, com todo respeito, ou você não acredita que o sangue de Jesus tem poder para te purificar do pecado, ou você quer continuar vivendo em pecado. Isso é muito forte, mas é verdadeiro. Então por isso que a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E em João 6, aqui no versículo 53, na parte B, e o contexto aqui também é o mesmo, Jesus estava falando do pão e também do vinho, como principalmente aqui do pão, como o corpo dele, né, o pão da vida. Jesus, ele falou assim, olha só, João capítulo de número 6, versículo 53, Jesus lhe disse, em verdade, isso aqui ele está enfatizando algo muito importante, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo, simples assim, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, você que todos os meses se esquiva da Santa Ceia, não, eu não vou cear, com todo respeito, eu não estou te julgando, eu estou falando a palavra de Deus. Jesus falou, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tereis vida em si mesmo, porque quem come e bebe
está dizendo Jesus, permanece em mim e eu nele. Então, meu irmão, nós não temos escolha. A escolha nossa é assim, eu acredito em Jesus como Senhor e Salvador, eu vou viver uma vida reta, santa, ok? E eu vou cear, porque se eu não cear, eu não tenho parte com Ele. Ele não permanece em mim e nem eu nele. Mas se eu cear também vivendo em pecado, eu estarei tomando condenação para mim mesmo. Eu vou estar trazendo para mim morte, enfermidade e fraqueza. Então tá aí, meu tempo se esgotou, mas eu falei tudo aqui de uma maneira espontânea, mas eu creio que deu para você entender a Santa Ceia do Senhor. Faça isso com temor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os teus filhos que ouvirem esta palavra, os que já ouviram, que me acompanharam e aqueles que vão ouvir, possam ter, ó Deus, o entendimento espiritual, que o Senhor abra o entendimento para que eles possam ouvir e entender a tua palavra na essência, no espírito e não só na letra, em nome de Jesus. Gente, eu não tenho tempo mais para nada. Um beijo no coração. Tchau, tchau.